Boa noite a todos, nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem. É um prazer, uma alegria estarmos novamente juntos. Nós estamos nesta quarentena, estamos aqui em nossa casa, mas queremos compartilhar com vocês uma bênção da parte de Deus, uma palavra animadora, uma palavra que vai trazer bênção sobre a sua casa, a sua família. Quero dizer que nós estamos orando por todos vocês, estamos com saudades de alguns que não estamos vendo, né? E a grande maioria não estamos tendo contato, mas estamos orando por todos vocês, em nome de Jesus. Já estamos aqui também com o nosso copo com água, que nós estaremos no final orando, que você possa estar providenciando com a sua família um copo com água, porque estaremos no final desta ministração orando por você, pela sua família e consagrando ao Senhor este copo com água para que sirva de bênção, que ao tomar você e sua família possam ser restaurados, fortalecidos na graça do Senhor. Amém? Feche os seus olhos então, se junte aí com a sua família, chame seus filhos, nós vamos orar juntos e declarar sobre vocês a bênção do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos lares, em nossa nação. Pai, eu te louvo, meu Deus, porque cremos na tua proteção, na tua graça, que o Senhor tem estendido até as nossas vidas, os nossos lares, a nossa família. Meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada um que assiste esta ministração, a família que está reunida, Senhor, para ouvir esta palavra, esta ministração, que possa ser alcançada poderosamente pela mão milagrosa, pela mão poderosa do Senhor. Que o Senhor esteja provendo na vida de cada um, meu Deus, aquilo que eles necessitam, precisam, e agora em especial que o Senhor esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos aprender da tua palavra, aprender do Senhor, e que nós possamos, através desta ministração, sermos fortalecidos, abençoados, para a glória do nome do Senhor. Alcance a cada um que estiver assistindo esta ministração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz, meus queridos irmãos. Estamos alegres aqui, né, poder ministrar a palavra de Deus mais um dia, poder chegar até você através desse vídeo, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem me dado durante a semana, que fala sobre a questão de bênção e maldição, ou seja, Deus tem o poder de transformar maldição em bênção. E nós vamos ver pela palavra o que Deus fez, os milagres que Deus, através da fé, através da palavra profetizada, aconteceram coisas extraordinárias que Deus transformou. O que era de ser maldição, Deus transformou em bênção. Eu quero que você aí abra a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia aí em mãos, aproveita e abre conosco aí em nome de Jesus, no livro de Gênesis, no capítulo 35 de Gênesis, no versículo 16 em diante, conta uma história sobre a morte de Isaac e de Raquel. Mas aqui eu quero compartilhar com você a questão de Raquel. E a Bíblia diz o seguinte, no versículo 16, capítulo 35 de Gênesis, versículo 16. Capítulo 35, verso 16 de Gênesis. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de lhe sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai
deu-lhe o nome de Benjamim. E essa palavra é tão maravilhosa quando nós meditamos nela. Essa semana eu tenho meditado nessa palavra. O poder que de Deus, através das nossas vidas, para mudar o que é maldição em bênção. Quando nós meditamos nessa palavra, e eu me alegro muito em ver isso, porque Raquel, a Bíblia fala de Raquel, que teve fortes dores de parto, e ela veio, nesse parto, ela veio a falecer, ela morreu, e antes de morrer, devido a todo o sofrimento que ela teve naquele parto, ao sofrimento dela de poder, né, dar à luz aquele menino, ela, na ânsia da morte, ou na sua dor, no seu lamento, ela então profetiza uma palavra para aquele menino, diz assim, olha, o seu nome será Benoni, que quer dizer o quê? O filho da dor, o filho da minha dor. E aí o pai, quando chega, ele pega aquela criança, aquele menino em seu colo, quando eles trazem, né, o menino até o pai, a Bíblia diz aqui, no finalzinho do versículo 18, diz assim, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim, que quer dizer, o filho da minha mão direita, o meu filho especial, o meu filho que está comigo, o meu amor, né? Ele provou ali o seu amor por aquele menino. E nessa palavra eu quero que você entenda, irmão, irmã, você que está nos assistindo, que Deus tem o poder de transformar o que é maldição em bênção. O que nós vivemos, talvez, em situações difíceis, hoje, momentos de dificuldade, e eu tenho certeza que Deus ele é fiel para nos trazer bênção através também das dificuldades. Deus pode mudar toda uma história. Quando eu medito na palavra de Deus, eu fico pensando na história do povo de Israel, quando fala sobre bênção e maldição, e até mesmo transformar maldição em bênção, quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Deus, ele enviou para o Egito 10 pragas, através de Moisés. Deus deu a ordem, né, para Moisés libertar o povo de Israel do Egito. Mas o faraó estava com o coração endurecido. O povo de Israel estava já cativo 400 anos. E eles estavam desesperados, não sabiam o que fazer, eram escravos, né, do Egito. E aí Deus então envia Moisés. E Deus então vai enviar Moisés com as ordens ali para passar para o faraó, para libertar o povo de Israel, mas o coração do rei, o coração do faraó estava endurecido. E a própria Bíblia diz, a palavra de Deus nos ensina, que Deus é quem endureceu o coração de faraó. Eu assim, mas que Deus ruim é esse? Que Deus que tem prazer em endurecer o coração de faraó para prejudicar o seu povo, para prejudicar o povo de Deus? Pelo contrário, quando Deus permite que o faraó fique com seu coração endurecido, eu quero que você medite nisso e pense bem no que eu vou te dizer, em nome de Jesus, Deus está permitindo o coração do faraó ficar endurecido, as pragas do Egito vêm, como nós já sabemos, mas em todas as pragas que vieram para o Egito, nada acontecia com o povo de Israel. Nada. Enquanto os egípcios passaram pelas pragas, o povo de Israel não viveu aqueles momentos difíceis. Tanto é que na última praga, que foi a praga da morte do primogênito, o povo de Israel foi protegido e guardado, porque Deus guardou eles. E Deus permitiu o coração do faraó ser endurecido, para quê? Para que depois dessa última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, então o faraó desse liberdade, vão embora, nós não queremos mais você aqui. E o povo do Egito também falou, olha, vai embora, nós não queremos mais vocês aqui conosco. E quando eles mandam o povo de Israel embora, a Bíblia relata, a história conta, se você, eu não vou passar agora para você toda a história, porque a gente está resumindo aqui na palavra, somente um exemplo,
Mas a história conta o quê? Que eles mandaram o povo de Israel embora, mas antes de mandar embora, eles falaram assim, olha, pegue o que vocês quiserem e leve com vocês. Pega ouro, pega prata, pega os bois, camelo, cavalo, o que tinha, olha, pegue o que vocês quiserem e leve embora. Então veja bem, Deus, o povo de Israel, se saísse na primeira situação, que quando Moisés chega até o faraó, pedindo para que liberte o povo de Israel, eles iam sair sem nada, sem nada. Mas Deus fez o quê? Deus fez com que o coração do faraó se endurecesse, viessem as pragas, infelizmente aconteceu isso para o povo lá do Egito. E aí o que acontece? Deus muda o que era para ser maldição em bênção. Por quê? Porque o povo de Israel iria sair sem nada, sem nem nada em suas mãos. Agora, quando eles saem, a Bíblia diz, e quando eles saíram do Egito, eles saíram com ouro, prata, cavalos, camelos, roupas, tudo que eles precisavam, além, e muito mais além do que eles necessitavam, Deus deu a eles essa bênção, essa graça. Então, agora, voltando para o texto, eu coloquei só esse exemplo para você entender como que Deus muda as histórias. Que não é no momento difícil, no momento da dificuldade, nós não podemos ficar ali apavorados e angustiados, porque nós sabemos o Deus em quem nós confiamos. Nós confiamos em um Deus que muda todo o quadro, toda a situação. Nós estamos vivendo um dia difícil? Estamos. Estamos vivendo problemas financeiros no mundo todo? Está. Está acontecendo o quê? Crise política? Está. Crise financeira? Está. Pessoas ficando desesperadas porque não sabem o que vai acontecer amanhã? Infelizmente é verdade, está mesmo. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que Deus pode mudar o que é maldição em bênção. O que pode ser maldição, Deus pode mudar a situação para bênção. E é isso que eu quero profetizar na tua vida hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, porque quando nós entendemos essa história aqui de Raquel, quando chega o pai, ele chega ali, quando Jacó chega, né, junto naquele lugar, ele vê que a mãe morreu, a mãe deu o nome para o menino de Benoni, porque Benoni era o filho da dor, e na hora da dor a pessoa tem o costume, né, infelizmente o ser humano, ele tem o costume de maldizer, de amaldiçoar, de xingar, de blasfemar. Mas o que nós entendemos aqui, a palavra, quando a mãe está desesperada, a mãe amaldiçoa o menino, você é o filho da minha dor, estou morrendo por sua causa. Em outras palavras. Mas quando o pai chega e o pai diz o quê? Menino, filho, o seu nome não vai ser filho da dor. O seu nome será Benjamim, que é o meu filho, é o filho da minha mão direita. É o meu filho especial. Então, olha só a representação de Jacó, aqui representando Deus, o próprio Deus. Quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chama para estar junto a Ele. A Bíblia diz que o ser humano andava como uma ovelha desgarrada, sem ovelha, ou seja, sem pastor, uma ovelha sem pastor. Cada um, né, se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus veio e nos libertou e nos resgatou, né, da maldição do pecado. E hoje nós somos livres porque Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar, para nos restaurar, para restaurar a nossa vida. Amém. Nós éramos, infelizmente, graças a Deus, hoje nós somos salvos por Cristo Jesus, mas nós éramos um projeto, né, falido. Tem até mesmo uma canção que fala, projeto falido, que o Senhor Jesus veio e restaurou esse projeto. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Aonde eu estaria hoje se não fosse Jesus Cristo em minha vida? Onde você estaria hoje se Jesus não tivesse te resgatado, se você não tivesse conhecido Jesus? E olha só o que Jacó fala. Filho, hoje o seu nome será Benjamim, o filho da minha mão direita. Filho da minha mão direita. E aqui eu aprendo mais uma lição. Entendo mais algo, que não é somente transformar maldição em bênção, mas também de nós entendermos, eu e você, nós como pais, homens e mulheres aqui, que nós temos, você que tem o seu filho, a sua família, ou até mesmo os seus negócios,
a sua casa, os seus bens, aquilo que Deus te deu, nós aprendemos a declarar a bênção de Deus. Porque quanto mais eu falar coisas ruins, eu vou atrair coisas ruins. Agora, quando eu profetizo bênção, as bênçãos chegam até a mim, chegam até a minha casa, até a minha família. Eu tenho um exemplo bem claro que eu gosto muito também de falar para os irmãos, que é o exemplo do Vale de Ossos Secos. Quando o profeta chega lá e Deus dá a visão a ele do Vale de Ossos Secos, Deus faz uma pergunta para o profeta. Esses ossos podem voltar a ter vida? E o profeta diz, olha só, o Senhor sabe. E aí então o que Deus fala para o profeta? Então profetiza. Profetiza sobre eles. Mas o povo de Israel, a Bíblia, se você pegar lá a história, diz que eles estavam, o sentimento deles na sua alma, o seu sentimento, a sua mente, eles estavam pensando que, eles tinham isso em mente, nós estamos como um vale de ossos secos, não temos mais força para nada. E Deus então dá a visão para o profeta, e o profeta então, ele vê numa visão aqueles ossos, e Deus pergunta, pode esses ossos voltar a ter vida? E ele falou assim, Senhor, Deus, só o Senhor sabe. E o que Deus manda o profeta fazer? Profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. Não entra na ideia deles. Não acata essa ideia. Não absorva essa ideia. Mas profetiza sobre eles. Profetiza sobre eles. E quando o profeta então profetiza, a Bíblia diz, ele lança a palavra, olha, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou profetizar. E quando ele profetizou, a Bíblia diz, olha só, a palavra de Deus fala que os ossos começaram, um osso se juntar com outro osso. O que estava fora de lugar começou a voltar ao lugar. E é isso que eu acho maravilhoso em Deus, que Deus ele tem o poder de colocar as coisas no lugar. Hoje nós estamos vivendo uma situação que parece que tudo está fora do lugar. Mas em nome de Jesus nós temos o poder que há no nome de Jesus e profetizar no nome de Jesus que as coisas voltem ao lugar delas em nome do Senhor Jesus. Pastor, e outra coisa que Deus fala muito conosco através dessa palavra do vale de ossos secos também, na seguinte questão. Qual era a expectativa de vida que existia ali naquele vale? Não existia expectativa alguma de vida ali naquele vale de ossos secos. Porém, o profeta, ele declara, Senhor, sobre a tua palavra eu vou profetizar. E olhando para a nossa atual situação do mundo todo, muitas vezes nós não vemos expectativas boas, né? Mas olhando para aquilo que Deus tem prometido a nós, pela palavra de Deus, nós estamos talvez numa situação muito parecida com aquele profeta. Quer dizer, olhando para a situação, nós não temos expectativa. Liga a televisão, não há expectativa boa. Lê o jornal, não há expectativa boa. Conversa com alguma pessoa, não há uma expectativa boa. Em todas as áreas, financeira, área da saúde, área de, até mesmo a área psicológica, todo mundo está dizendo o pós-pandemia, a vida pós-pandemia, há uma expectativa, ruim, negativa neste momento. Porém, assim como o profeta não atentou para a expectativa que estava ali naquele momento, que estava acontecendo, que estava diante dos seus olhos, mas olhando para uma expectativa divina daquilo que Deus havia revelado para ele naquele momento, ele profetizou e o milagre aconteceu. Mesma coisa nós. Se nós atentarmos apenas para a expectativa que está ao nosso redor, nós vamos ficar da maneira que estamos, ou ainda pior. Mas a partir do momento que eu olho pela expectativa de Deus, aquilo que não tem nada, aquilo que não existe nada, aquilo que é maldição, assim como o pastor está falando, vai se transformar em bênção. Em nome de Jesus. E até eu tenho algo de Deus, essa semana ainda eu estava meditando a palavra de Deus,
E algo que Deus colocou muito no meu coração, que os tempos difíceis revelam a nossa intimidade com Deus. Verdade. O quanto de intimidade nós temos com Deus. A intimidade com Deus nos dá o quê? A ideia de que somos dependentes dele. Nós somos dependentes do Senhor e cremos nele. Quando você lê aqui, olha só, Ezequiel 37 fala dos ossos secos, só para a gente ler aqui, só para você entender. O versículo 3 assim, Ezequiel 37, 3. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, soberano, Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, olha o que Deus disse para ele, profetiza estes ossos e diga-lhes, ele deu uma ordem, fala para eles, diga-lhes, profetiza e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Então, olha, ele tomou a decisão. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus pode transformar toda maldição em bênção. Toda essa situação do mundo, em nome de Jesus, nós vamos orar, estamos orando, e eu creio que nós vamos viver o melhor de Deus em nome de Jesus. A nossa nação vai experimentar, sim, um avivamento de Deus, a bênção e a graça do Senhor em nome de Jesus. Essa situação que nós estamos vivendo agora, de não poder nos reunir na igreja, hoje ainda, eu estava conversando, agora saiu um decreto, nós sabemos que saiu um decreto. Mas mesmo com o decreto para liberar os cultos, nós temos algumas normas para nos adequar. Nem todos os irmãos poderão participar. As crianças mesmo não poderão. Então nós temos uma situação muito delicada, que infelizmente está afetando o quê? A obra de Deus. Claro que você em sua casa está ouvindo a palavra, você em sua casa está orando, né, buscando, este é o momento, mas nós temos que profetizar no nome de Jesus, que a situação vai acabar. Esse momento de crise vai ter que se findar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as bênçãos virão, porque o Senhor é fiel para mudar toda a situação. Mas nós, como igreja, nós temos que ser como Jacó foi ali. Quando ele chega para aquela situação, e ele vê ali a mãe dando a luz ao menino, o menino, ela colocou um nome de maldito no nome na criança, infelizmente, por decorrência da situação que ela estava vivendo, mas o pai não aceitou. Ele não aceitou aquela situação. E aqui que eu quero que você entenda, e é mais uma lição para nós hoje, pastor. Nós não aceitarmos a situação, a condição de maldição no mundo, a condição de crise no mundo, a condição de crise na nossa cidade, a condição de crise na nossa família, a condição de crise lá na vida do meu irmão, da minha irmã, na condição de crise na igreja, a condição de crise no meu país. Eu não posso aceitar isso. Nós não podemos absorver isso. Não, é assim mesmo que Deus quer, é isso mesmo que Deus quer. Mentira. Deus quer trazer bênção. A essência de Deus é amor, é graça, é bênção. Claro que Deus é justiça, mas nós temos que profetizar a bênção. Eu quero aqui, para finalizar essa mensagem, quero meditar com você, só para a gente terminar, Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 3 de Tiago, só para você meditar conosco em nome de Jesus, acha aí comigo, Tiago, capítulo 3, versículo 7 em diante. Capítulo 3, versículo 7 em diante. Olha o que a Bíblia diz. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Todo animal é domado pelos seres humanos. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. A língua, olha o que a Bíblia diz. O Tiago está dizendo aqui que todo animal ele é dominado pelo ser humano, mas a língua não se pode dominar. Olha o que a Bíblia diz, é incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, olha o que a Bíblia diz. Não pode ser assim.
Olha o que a Bíblia diz: acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, não pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, veja só o que a Bíblia diz. O que nós temos, esse contexto aqui que eu li com você, que ideia nós temos? De que nós não podemos amaldiçoar. Pelo contrário, temos que profetizar bênção. A língua é um membro do nosso corpo e que nós temos que aproveitar a nossa boca, a nossa língua e profetizar a bênção de Deus. Não fique profetizando coisas ruins. Não fique dizendo coisas tolas. Não fique profetizando coisas que desagradam, mas profetiza a bênção de Deus. Profetiza a bênção de Deus sobre a sua casa. Profetiza a bênção de Deus sobre a tua família. Profetiza a bênção de Deus sobre o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, o mundo, as nações. Profetiza em nome de Jesus. Esse vírus vai embora em nome de Jesus. Essa maldição vai ser quebrada em nome de Jesus. Declare isso. Profetize isso. Como a Bíblia diz aqui, olha, acaso uma fonte de água doce pode jorrar água salgada? Ou nós somos água doce ou somos água salgada. Ou nós somos homens e mulheres, servos de Deus, que profetizamos bênção ou profetizamos maldição. E tudo que nós falamos, irmãos, eu quero que você entenda que é uma palavra profética. Quando você lança a palavra, você está declarando, você está profetizando. Não é só, como eu tenho falo na igreja, né? Eis que te digo, Deus me revelou, Deus me mostrou, isso é profecia. Não, tudo que você fala, a tua boca tem poder. E por isso que Jacó chegou no menino e falou assim: filho, você não será chamado Benoni, você não é filho da dor, você é filho da bênção. Você é filho da bênção. Amém? Eu quero profetizar isso na tua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nós não somos filhos da dor. Nós somos filhos da bênção de Deus. Amém. Filhos da mão direita do Senhor. Amém? Nós vamos orar e profetizar na tua vida essa bênção. Se você tem um copo com água, pega o copo com água. Né? Nós vamos orar por você. E eu creio que em breve estaremos todos juntos louvando a Deus na igreja. Esse é um desejo nosso. Em breve, pode ter certeza, em nome de Jesus. Profetiza a bênção, que as bênçãos chegarão à sua casa em nome de Jesus. A pastora vai estar orando, abençoando a água, abençoando a família em nome de Jesus. Poderoso Deus, obrigada, Senhor, porque cremos nesta palavra, cremos no agir de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. E cremos, Pai, que mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor nos fará vencer em nome de Jesus, em todas as áreas. Em nome de Jesus. Nós profetizamos o melhor de Deus sobre a casa dos nossos queridos, em nome de sobre a família, os filhos. Em nome de Jesus. Nós declaramos a proteção de Deus sobre a casa, a família de cada um. Amém. Meu Deus, que o Senhor esteja com cada um, meu Deus, trazendo providência, trazendo milagres. Amém. Que este tempo seja um tempo de fortalecimento, Amém. Pai. Que o Senhor esteja, meu Deus querido, quebrando toda maldição, transformando, Pai, maldição em bênção na vida dos teus filhos, para a glória do Senhor. Abençoe a casa, abençoe a família, que a casa, que o lar seja um lugar de bênção, de acolhimento, de afeto, de carinho, de prosperidade. E em nome de Jesus, que essas famílias reunidas possam ser ricamente abençoadas. Nós consagramos este copo com água, meu Deus, que ele possa, meu Deus, servir de remédio, de cura, Pai, que ao ser, meu Deus querido, ingerido por essas pessoas, possa ali, como num